Então, nenhum acordo foi possível, né, entre os Estados Unidos e o Irã, como, de certo modo, era de se esperar, infelizmente, e isso resultou em mais uma sequência de ameaças, por enquanto só ameaça, mas pode se concretizar, do presidente dos Estados Unidos de fechar completamente o Estreito de Hormuz. Ah, Está claro que isto é parte de um jogo estratégico muito pesado agora no nível da geopolítica e com o crescente uso do recurso militar por parte dos Estados Unidos. É uma sequência muito grande de ações imperialistas que os Estados Unidos têm tomado, tendo como alvo principal, necessariamente, obviamente, a China. A China é o grande competidor, o grande potencial, potência, a grande potencial superpotência, né, que pode superar os Estados Unidos. Eu digo potencial, superpotência, não porque ela já não seja isso, mas porque está num curso de superação dos Estados Unidos ainda não concretizado plenamente e que a qualquer momento, por ações mais extremas, pode ser revertido, mas só pelas ações mais extremas. No entanto, a gente vai ter que passar por um caminho estreito que o mundo está passando agora, infelizmente, com esse crescente de ações imperialistas dos Estados Unidos. No presente, nos últimos anos, desde da própria guerra da Ucrânia, né? Mas de lá para cá, muito acentuadamente a partir do governo Trump. Não tem dúvida disso, né? São ações de cunho militar, são ações de chantagem, de cerco, de tomada de ativos, né? De outros países, de todo tipo de ação de força, né, que os Estados Unidos estão podendo fazer agora, estão fazendo com focos estratégicos muito claros. Por exemplo, o foco no canal do Panamá é muito estratégico para os Estados Unidos retomar o controle que estava se tornando, ou já era, basicamente de operadores chineses. E, da mesma maneira, o Triângulo do Lítio, aqui envolvendo a Argentina, a Bolívia, o Peru, né? Que é muito fundamental para a economia dos veículos elétricos e outros do setor, né, elétrico. E de baterias, né, sobretudo, que a China é, de longe, o país mais avançado nessa área, o que mais usa, o que mais exporta, o que mais tem desenvolvido fábricas mundo afora, tudo isso, e é esse um alvo estratégico, com certeza, dos Estados Unidos, e por isso é tão importante para eles o controle político de um país como a Argentina e toda a América Latina, né, foi estabelecido diretamente, claramente, né, pela doutrina de segurança nacional do governo Trump como uma área de controle, de domínio dos Estados Unidos, e não pode deixar de ser assim. Eles estão tentando impor isso de toda maneira com os recursos políticos, midiáticos e militares, como foi no caso do sequestro do presidente Maduro da Venezuela. Isso vai prosseguir, infelizmente, e talvez muitas vezes não precise, como muitas vezes não precisou na América Latina, a hegemonia dos Estados Unidos ser exercida através do domínio militar, da intervenção militar. E a gente está vendo isso, né? Eleições estão sendo ganhas pela direita vassala, né, dos Estados Unidos. É uma visão muito arraigada
na nossa cultura inteligível. Nós estamos no calcanhar, nós estamos debaixo das botas da grande superpotência mundial há mais de um século, ou algo parecido com isso, e é inevitável que seja assim, que as elites, sobretudo no nosso país, mas não só, enfim, a população seja submetida a uma manipulação, não no sentido vulgar só, mas é uma formação de cultura, né, profunda, até de dependência ou subordinação aos Estados Unidos. Parece natural que seja assim, e é assim. Se você pensar na sutil ou não tão sutil, na influência cultural, o que são os blockbusters, né? O que é toda a rede social que a gente usa, que eu estou usando agora para tentar divulgar esse pensamento. As mídias, não há dúvida nenhuma que toda a mídia daqui do Brasil, a mídia tradicional, né? Aqui, imagino que no resto da América Latina seja pró-americana, sem qualquer constrangimento, sem qualquer dúvida, são como se fossem, são na prática, órgãos de difusão desta hegemonia dos Estados Unidos, que ainda se faz muito forte aqui na América Latina. Mas, em geral, no mundo, ela é decadente, e até aqui na América Latina terminará sendo decadente por motivos objetivos, por motivos concretos ou econômicos, sociais, históricos, que já não dá mais nem para esconder e nem dá mais para voltar atrás, a não ser, como eu tenho advertido N vezes, com ações militares extremas, né, envolvendo a China. Essa seria a solução estratégica ideal para os Estados Unidos, envolver a China em qualquer tipo de conflito ou numa sucessão de conflitos em que ela, por fim, saia completamente derrotada, como foi a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Não acredito que isso vai acontecer. Não sei por que caminhos, né, isso pode chegar, mas eu sei que, como eu procurei destacar agora, a hegemonia, o predomínio, a dominância dos Estados Unidos aqui na América Latina se exercerá como uma contraposição ao avanço da China nesse nosso território. E é um avanço positivo, é um avanço que traz portos, ferrovias, aeroportos, recursos logísticos que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia e, ao mesmo tempo, para uma integração com a economia chinesa, que é aquilo que os Estados Unidos querem, de todo modo, romper, mas não conseguirão, porque o peso, a importância, a relevância da economia chinesa na própria América Latina, no Brasil especialmente, já é grande demais para ser revertido do ponto de vista de simples pressão política e econômica. Então, mesmo que tenha governos de direita nesses países, a integração continuará. Ela vai reduzir, ela vai ser atrasada, ela vai ser diminuída, mas ela continuará, porque a China já é o maior comprador da maioria dos produtos desses países, dos países aqui da América Latina, especificamente falando do Brasil. Então nós não vamos poder jogar isso no lixo. Haverá necessidade, portanto, de uso de força pelos Estados Unidos para impor isso, como estão fazendo agora em relação ao Irã. Quando surgiu essa guerra, eu fiz um vídeo de uma reação imediata, né, ao que estava acontecendo, e um mês e pouco, né, atrás, e aquilo que me pareceu, né, me parece sempre, continua sendo uma verdade histórica que a gente deve ter sempre em mente, o alvo estratégico principal dos Estados Unidos é a China. E com o fechamento completo do Estreito de Hormuz, que é a ameaça que o Donald Trump fez agora,
e um dos principais países atingidos seria a China. Eu sei, todo mundo sabe que a China está com um desenvolvimento tecnológico e industrial muito avançado em comparação conosco, em comparação com os próprios Estados Unidos, e especialmente se falando de produção industrial. Você pode questionar o domínio, o predomínio da China em várias áreas, mas não em produção industrial. Em certos nichos específicos de produção, a China ainda tem secundária ou está numa disputa, mas em geral a China já é de longe o primeiro país no mundo. Para exemplificar, eu vi agora, não chequei essa notícia, então pode ser que não seja completamente verdadeira, mas que em 2025 mais da metade das patentes mundiais foi da China, foram chinesas. Então é uma verdade, uma realidade incontestável. Não adianta eu gostar ou não gostar, os Estados Unidos quererem combater ou restringir ou travar ou impedir esse avanço chinês, que isso não vai ocorrer. Não há como se obter isso a não ser à custa do envolvimento da China em grandes guerras. E eu penso, acredito que a China não vai se envolver em grandes guerras, a não ser que atinja o próprio território chinês, ou seja, que se provoque uma guerra envolvendo o canal de Taiwan, assim como agora está se envolvendo o Estreito de Hormuz, que são, e Taiwan propriamente, né? Portanto, Taiwan. Mas eu espero que isso não aconteça, eu acredito que não irá acontecer, porque eu acredito que a China, tendo uma política, um Estado socialista, tem uma doutrina geopolítica muito diferente do imperialismo capitalista. Não é igual. Pode-se colocar qualquer coisa também em dúvida, mas não parece razoável para ninguém agora imaginar que ou seria só imaginação, né? Porque hoje quem tem 800 bases militares ou mais no mundo são os Estados Unidos, não são a China. E a China não está explosivamente aumentando as suas bases militares extraterritoriais para poder fazer frente a esse poderio de pronta intervenção militar que os Estados Unidos têm no mundo todo hoje. Entende? Então, não acredito que a China irá por esse caminho, apesar de estarmos, infelizmente, vivendo um período de nova corrida armamentista, na qual até o Brasil, até o presidente, até a esquerda, necessariamente, né, até numa condição de responder aos desafios mais imediatos, tem que adotar essa ideologia armamentista. E nós vamos ter que sair disso, nós vamos ter que ir para um novo ciclo de desenvolvimento que requer paz mundial, que requer comércio, integração, livre trânsito de pessoas, de bens, de ideias. É isto que o mundo precisa para se desenvolver, e não de guerras e nem de autoritarismo imperialista. Bom, mais uma vez, eu acredito que os países do Ocidente, os países poderosos, né, os países hegemônicos, a aliança de poder da hegemonia americana, que inclui a Europa, o Reino Unido, o Japão, a Coreia e muitos outros, né, os países árabes, são dentro dessa aliança que, pelas condições
históricas, econômicas, está propensa ou mais propensa à guerra. Isso é o que eu tenho destacado reiteradamente, não tenho visto praticamente nenhum outro analista indicando isto, e acredito que isto é um fato histórico que ao fim se mostrará verdadeiro. Do que eu estou falando? Que toda essa aliança hegemônica, né, do Ocidente está mais propensa à guerra, de um modo quase inelutável, dada a convergência da grande crise econômica do fim da onda neoliberal, na qual todos esses países foram jogados de uma maneira forte. A crise começa em 2007, começa nos Estados Unidos e atinge a Europa de lá para cá de maneira forte. A Europa está num baixo crescimento, está em condições de semi-recessão, estagflação, quase constante há muito tempo. Um ou outro país da Europa consegue algum respiro com crescimentos relativamente baixos ainda, ou todos estão nesse nível há muito tempo. E os Estados Unidos têm ainda a força da sua hegemonia conseguido, e de gastos trilionários, né, de medidas anticíclicas, tem conseguido estar um pouco acima disso, mas é pouco. São baixo crescimento, são picos recessivos, são retomadas passageiras, é um período de crise econômica constante. Na minha análise, isso tem uma raiz histórica fundamental, que é a sucessiva, contínua e, ao fim, extrema concentração de riqueza que caracteriza uma onda liberal ou neoliberal na economia capitalista. Isto é assim necessariamente toda vez que ocorrer uma onda com essas características, e elas também têm seu significado ou seu sentido histórico, mas não vou tratar disso aqui agora não. O que eu estou querendo só indicar, tem vários vídeos meus sobre isso, eu vou fazer outros ainda, mostrando quais são as características dessa crise e como ela se ancora fundamentalmente nesse fenômeno, nessa realidade de que já a partir aí da metade da primeira década desse século, o nível de concentração de riqueza em todos esses países está extremo para a sua realidade histórica, o que torna as suas economias muito limitadas, o potencial de desenvolvimento muito limitado e, portanto, ao contrário, o potencial de crise muito aumentado. E é isso que a gente está vendo. E além disso se soma esta perda da hegemonia econômica dos Estados Unidos e do Ocidente global no mundo. E com a perda da hegemonia econômica vem a perda da hegemonia político-militar, e a gente está vendo esses conflitos todos basicamente como uma tentativa dos Estados Unidos, do Ocidente, o famoso Ocidente global, de reter a sua hegemonia, o seu poder, a sua capacidade de império no mundo ainda hoje, o que já vai progressivamente sendo contestado, e seguimos, né, neste período da crise econômica e dessa crise de hegemonia dos Estados Unidos. É claro que a guerra aparece como uma resposta, como uma solução aceitável ou até desejável para estes dois grandes problemas. A crise econômica, a guerra dá respostas funestas, trágicas, destrutivas, as piores possíveis, mas são respostas momentaneamente efetivas e às vezes até dentro da gravidade da crise, não encontrando outra saída dentro da doutrina liberal, a guerra é a solução, é a necessidade da destruição pela destruição na economia capitalista. E é uma solução que se torna, portanto, aceitável ou até desejável, e para a qual esses países têm confluído
mais. Hoje, a Europa está mais pacifista, mas quando eu fiz essas notas que eu venho discutindo ou avaliando aqui com vocês, foi em 2024. Nesse momento, os Estados Unidos estava mais pacifista, a Europa muito mais belicista do que hoje. E não muda o fato histórico de que ambos estão, por exemplo, aumentando fortemente os seus gastos militares num momento de crise econômica. Economicamente isso tem uma viabilidade imediata e um final funesto, planejado, né? É a destruição planejada, e isso pode chegar a níveis extremos. Infelizmente é um momento da história onde a destruição da civilização, veja, o estúpido do presidente dos Estados Unidos teve o desplante de dizer: vou destruir uma civilização, como se ele fosse um grande Deus e pudesse se arvorar esse tipo de direito. Isso só um monstro pode pensar e falar uma coisa dessa. Mas não é à toa que monstros estão no poder agora. É por essa necessidade histórica e para cumprir esse papel sujo, monstruoso que eles têm cumprido, né? E até agora essas grandes potências, os Estados Unidos e a Europa, têm se inclinado para esse caminho e promovido inclusive essa sequência de corrida armamentista no mundo, porque eles de fato não conseguiram lidar com a crise econômica e não tinham como evitar, ou não conseguiram naquela época, em 2024, não conseguem até agora, e nem lidar com a crise econômica, nem com evitar o declínio deles em relação à China e às potências associadas, que são ascendentes hoje. E não conseguiram lidar com a crise porque os instrumentos anticíclicos não atingiram o lado da redistribuição de renda, da reconquista de direitos e serviços públicos para as massas. O receituário para o combate das grandes crises econômicas no capitalismo está razoavelmente bem estabelecido, e ele não pode prescindir do avanço social, socialista ou social-democrático em geral, como ocorreu no século passado, a partir dos anos 30 e, sobretudo, a partir de 1945. Na minha visão, nós vamos certamente passar por essa nova onda que está vindo de avanço social-democrático socialista no mundo em geral. No século passado, no entanto, até a gente encontrar esse caminho, a crise custou 2 grandes guerras mundiais e uma pandemia totalmente destruidora, com mais de 150 milhões de mortes estimadas. Neste século, no fim da onda neoliberal, da onda liberal atual, talvez a gente não precise passar por caminhos tão destrutivos. Até agora ainda não tivemos guerras totais, com a destrutividade do século passado, que seria pior. A pandemia foi muito menos letal, são características que não estão sob nosso controle em total aspecto, mas a crise ainda está aí, as guerras nos espreitam cada vez mais. Eu escrevi isso em 2024. E o poder dos estados democráticos e liberais está cada vez mais bélico. Essa é a condição em que a gente se encontra hoje. Foi isto por hoje, até o próximo vídeo.